Agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês. Falo assim, do coração. Eu acho que o maior dom que Deus me deu na minha vida foi o Reino Cristo. Eu gosto de estar com as consagradas porque me lembro muito bem disso. E de maneira especial, num dia como hoje, que nós celebramos São Pedro e São Paulo, eu vejo, aí eu estava lendo, preparando a homilia para os noviços ontem, estava lendo isso e disse, caramba, olha só como o nosso carisma, a nossa espiritualidade aparecem tão plasmadas no que é uma síntese desses dois santos, desses dois apóstolos. E ao mesmo tempo, eu estava pensando que esse ano e meio de sacerdote, eu finalmente tive a oportunidade de trabalhar com consagradas, e foi uma experiência maravilhosa, porque não as conhecia realmente, assim, de estar perto, de poder conviver, e tenho aprendido muito. Eu agradeço muito a Deus por isso. Tem sido uma alegria muito grande, de verdade, seja aqui na Curitiba, lá em São Paulo, e tem sido maravilhoso isso. E acho tão importante trabalhar com as consagradas que eu preparei minha homilia hoje, e aí está tudo escrita para não esquecer nada. Eu acho que nessa reflexão ela pode se orientar por duas perguntas. A primeira pergunta é: quem são São Pedro e São Paulo? E aí, tentando encontrar uma resposta, encontrei num livro que tinha lá em casa, dizendo que São Pedro e São Paulo são dois apóstolos que, com a sua vida, eles buscam ardentemente a instauração do reino de Cristo na sociedade, através do apostolado, da sua vida, da sua oração, e segundo os critérios de justiça e caridade cristãs. Achei super familiar isso, Interessante. E via como a missão de São Pedro, ela acontece dentro da igreja, para a igreja, e segundo a missão sobrenatural e humana da igreja. E São Paulo, com a vida dele, é esse viver, se conhecer, viver e transmitir o amor de Cristo. E ele vive só para isso. Eu falei, caramba, olha só que interessante isso. Como eu gostaria de viver algo assim. E é o que nós conhecemos, essa busca do reino, da instalação do reino, essa é a nossa vida. Então, quando a gente olha para São Pedro e São Paulo, eu acho que, além de ser uma grande inspiração e motivação, é também uma maneira da gente ver aí plasmado o que é o nosso carisma, a nossa espiritualidade. Nos últimos meses, eu tive a experiência de, em alguns momentos, explicar para leigos, apresentar o movimento, e tem uma palestra que fala sobre o carisma e espiritualidade. E claro, isso faz você pensar muito sobre isso, e é um elemento de constante meditação nossa. E me ajudou muito nessa meditação, obviamente, além de olhar para o exemplo desses dois, também um comentário de um padre Celso Nogueira, durante as nossas discussões sobre as constituições, sobre o carisma, quando a gente chegou no número 230, que fala sobre as virtudes teologais nas constituições dos legionários. Vocês têm algo similar também nos estatutos, quando fala das virtudes teologais. E aí ele chamava a atenção, porque ele sempre falou muito da caridade, e a caridade, e ele falou, gente, mas olha só, como buscando algo que fosse singular, muito próprio nosso, ele falava, gente, olha como nós vivemos como membros do movimento de uma maneira tão particular a fé, a esperança e a caridade. Eu nunca tinha pensado nisso. A fé da igreja, a esperança, em primeiro lugar, e a caridade, de uma maneira ardente. Mas a fé, a esperança e a caridade, para nós, a nossa vivência é algo muito particular. Nós falamos da fé luminosa e operante. E a fé realmente, ela penetra tudo o que nós fazemos, desde o momento que nós acordamos até o último momento do dia, tudo está impregnado da fé. Em tudo nós vemos algo além do que o material, do que o prático das nossas ações. Em tudo está a vida sobrenatural, em tudo está Jesus Cristo presente. Tudo tem um sentido além daquilo que é o fruto proporcional e direto das nossas obras. Em tudo. Até a maneira de contemplar o sol, de ver o sorriso de uma criança, de ver o encontro com Cristo, do apostolado que cada um de vocês faz. E tudo isso, a gente se acostuma com isso. Gente, não é normal isso. É um dom muito grande que a gente tem. A esperança presente também em tudo o que nós fazemos. Às vezes é verdade que nós carecemos de certa prudência humana para fazer as coisas, fazemos certas loucuras.
prazos e a maneira de fazer as coisas, mas a alegria e a confiança que nós colocamos em Deus em tudo isso é muito próprio também de quem crê e confia muito no Senhor. Essa consciência de que Cristo já venceu e por isso a nossa vitória é certa, isso se manifesta em tudo que nós fazemos. Não é verdade? A gente às vezes se acostuma com isso, mas é precioso esse dom. E é claro, a caridade, essa caridade ardente que só pode nascer do coração de Cristo que arde de amor por nós. E por isso a nossa caridade ardente, por isso cada uma das nossas ações, o apostolado, as nossas palavras, o que nós pensamos, essa caridade ela toca e faz arder cada um deles. E está presente em tudo. Essa caridade também, além dessas características que aparecem aí, de ardente e generosa, trabalhando com as consagradas também, aprendi a ver outros elementos que eu acho que são muito verdadeiros, muito fortes. Também a alegria e a ternura. E quando eu falo do Reino Cristo para as pessoas, eu falo da alegria e da ternura, da nossa caridade. Quando nós a vivemos, ela é sempre cheia de caridade e de ternura, ao mesmo tempo que de vigor. Porque no nosso apostolado, essa necessidade e essa urgência de implantar o reino mostram o vigor e o dinamismo que nós temos, próprios nossos. Mas em tudo isso, as pessoas sentem, ou deveriam sentir, que Deus as ama, através do nosso trato com elas. Através, às vezes, não de uma palavra, mas de um gesto, da maneira como nós vivemos a nossa fé. Bom, essa é uma resposta para a primeira pergunta. Depois nas escrituras aqui, também fala, fui tirando aqui os trechos, fala: combati o bom combate, guardei a fé. Reservada está para mim a coroa da justiça. O Senhor esteve a meu lado e me deu forças. Olha como esses apóstolos viveram a fé e a esperança de uma maneira que nos é muito familiar. Bendirei ao Senhor Deus em todo o tempo. Provai e veja quão suave é o Senhor. O anjo do Senhor vem acampar ao lado dos que o temem e os salva. É uma experiência muito nossa, né? E a gente deveria olhar para esses textos e dizer: nossa, olha só, que maravilha isso. E a segunda pergunta, que eu acho que é a mais importante de todas, e que na verdade explica o ser dos apóstolos e tem que explicar também o nosso ser. A pergunta que Cristo faz aos apóstolos. Semana passada nós vimos o filme do O Filho de Deus. Vocês viram esse filme? Não? Algumas viram? Vejam, interessante. É interessante, pelo menos interessante. E nesse diálogo do primado de Pedro, ele usa uma palavra que você já sabe disso, mas quando ele usa, você lembra do que significa, né? Ele pergunta para os apóstolos: vocês, quem dizem que eu sou? A pergunta que está aqui. E Pedro fala: tu és o Filho de Deus, tu és o Messias. E aí ele, para completar o sentido, né, do que nós já conhecemos aqui, ele fala assim: Pedro, olha só. Aqui coloco minhas palavras também, né? Você me viu multiplicar os pães, você me viu pregar, fazer milagres, você me viu fazer muitas coisas. Mas você não pode saber que eu sou filho de Deus pelo que você me viu fazer. Só Deus pode ter colocado isso no teu coração. E essa é a nossa experiência também. Nós não reconhecemos em Cristo o Filho de Deus. E essa não é a nossa vida porque nós decidimos, porque nós sentimos um dia que deveria ser assim. Isso só pode ser fruto da ação do Espírito Santo em nós. E que ação do Espírito Santo? Porque depois essa pergunta, que é a pergunta que dá razão às nossas vidas, ela oferece a resposta, que é a resposta que todo mundo procura. E as pessoas com quem nós vamos nos encontrar hoje, e amanhã e depois, elas na verdade esperam que nós as guiemos a resposta para essa pergunta. Todos têm perguntas sobre a sua própria vida. O que eu sou, de onde venho, para onde vou, o que eu vou fazer com a minha vida, como posso fazer para ser feliz. Gente, a pergunta é essa. E vocês? O que dizem que eu sou? Essa é a pergunta essencial da vida. Respondida a essa, todas as outras se encaixam e tudo faz sentido. Hoje queria, de maneira especial, colocar também presente aqui nessa Eucaristia o Padre Álvaro, que se derramou em sacrifício ao longo da sua vida. Não sabemos, mas parece que é quase chegada a hora da partida. O Padre Álvaro sempre foi muito amigo, muito próximo, e encarnou isso na vida dele. Em um momento que, pensando nisso, pensa no Padre Álvaro. Naturalmente, a gente pensa nele como um grande exemplo. E hoje, de maneira especial, eu queria rezar por ele, pelo presente, e ao mesmo tempo pelo presente também como exemplo para nós de apóstolo, que encarnou tão bem essa fé, essa esperança e a caridade. Que Nossa Senhora nos ajude, o seu Imaculado Coração, nos
oriente e nos conduza a essa experiência plena de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.